Olá, meus queridos alunos do nono ano. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá? Todo mundo em casa, quietinho, né? E como vocês sabem aí, os nossos estudos não podem parar, né? A escola aí, um esforço muito grande e colaboração de todos aí. Nós estamos agora com esse suporte aí, que serão as nossas aulas online, né, pessoal? A princípio aí nós teremos aulas gravadas, né? E em seguida nós teremos aí, né, aquele contato online em tempo real aí, para facilitar, né, o nosso contato, né? E tirando dúvidas e tudo mais. Até porque, né, a gente vai tentar aproximar o mais rápido possível. É aquela vivência de sala de aula que vocês sabem que é única, né? Vamos lá, no ano nós vamos começar aí, né? Eu volto a dizer para vocês que nós teremos também, através dessas aulas gravadas aí, um fórum, tá? Nós iremos estar abrindo fóruns de discussões para tirar todas as dúvidas de vocês e dar o máximo de suporte aí, tá? Para essa nova jornada nossa. Aula de Geografia, professor Marcelo Dairel. Vamos todos juntos aí, iniciando, né? Conteúdo que nós paramos no ano, que foi o quê? Globalização, né? Lembrando aí que esse efeito da globalização aí nós vamos falar da evolução histórica desse processo, como ela é, as diferenciações, né? O que essa globalização causou no mundo e o conceito de globalização, né? O que foi as primeiras ferramentas, como essa globalização se fortificou tanto até os dias de hoje, certo? Lembrando a vocês aí, tá? Peço fundamental, muito importante para que vocês abordem aí e acompanhem pelo material didático de vocês, tá? Não deixe, tá, não, mano, de acompanhar o material didático de vocês, muito importante. E a nossa aula de hoje, ela será baseada aí entre as páginas 243 e 244, tá? Acompanhem comigo aí, não deixe de acompanhar o material didático, certo? Dica do professor aí. Lembrando também, pessoal, que todo final de aula aí, tá? De todas as aulas nossas, nós teremos um teste, tá? Para saber aí, botar à prova, né? Todo o conhecimento de vocês abordados nessas aulas que nós teremos aí, certo? Outra coisa que peço para vocês, não deixem de fazer esse teste, tá? Já que esse teste aí estará valendo nota, além também dos exercícios aí complementares para fortificar, né, e melhorar os ensinos aí sobre cada aula para vocês estarem acompanhando. Não deixem de fazer, hein, pessoal? Vamos lá? Pessoal, essa evolução desse processo aí de globalização, né? Há muitos que dizem aí que esse processo de globalização ele começou na época das colonizações, né? Por quê? Qual o significado de globalização? O que vocês pensam aí que seja globalização? Né? Globalização, no ano, nada mais é do que o globo inteiro se interagindo, certo? Um se interagindo com o outro, certo? De várias maneiras. De maneiras comerciais, de maneiras de comunicação, certo? Então, esse aí é a famosa globalização que nós chamamos, certo? O mundo inteiro se interagindo em uma velocidade muito rápida, certo? Nós falamos aí, né, sobre essa questão da colonização. A colonização ela começou aí, né? Alguns acreditam que essa globalização começou com essa colonização, por quê? Foi quando aí o mundo passou a ter sim relações, né? Começou a se interagir, até porque foram descobertas novas terras até então pelos europeus, né, que se diziam superior aí por eles e o mundo começou a ter essa comunicação aí, só que de maneira muito lenta, né, muito demorada. Com o passar dos anos, essas comunicações, essas interligações aí de todos os povos, ela se intensificou muito, né? Graças aí ao meio técnico científico que nós falamos aí, nós teremos uma aula abordada só para esse meio técnico científico, que é muito importante, que é um tempo do qual vocês nasceram e vivenciam, né? São conhecidos aí como nativos digitais
E uma das ferramentas principais desse meio técnico científico, pessoal, foi a internet, né? A internet foi uma ferramenta muito importante para esse processo de globalização, do qual ela conseguiu encurtar essas distâncias, né? Em um tempo muito rápido, certo? Então a internet trouxe aí grandes evoluções nesse processo de globalização e é uma das suas principais ferramentas, certo, nono ano? Pessoal, vou falando aí que a globalização, como eu falei para vocês, né, é a integração mundial das atividades econômicas, sociais e culturais. Muito importante a gente falar disso aí, porque hoje nós temos uma economia mundial, né, do qual ela se interage em praticamente todos os países, certo? Essas questões aí de atividades sociais também nós passamos e vamos abordar isso mais para frente. E também esse processo cultural, a globalização, ela trouxe uma endoculturação, né? Do qual passamos aí a vivenciar culturas de outros países. E alguma das vezes, pessoal, essa questão de cultura aqui, nós vamos ver para frente ali, ela é muito importante porque algumas culturas passam a se perder, não é verdade? Elas deixam de existir por esse processo de endoculturação aí da globalização. Tem como principal característica o encurtamento da distância, como eu disse para vocês. Pensem vocês aí há 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, os meios de comunicações nossos eram muito limitados, né? Quando se demorava, exemplo, cartas, né? O telefone com fio, aquele de discar com o dedo rodando lá, né? Então, foram ferramentas aí que esse meio técnico científico ele criou aí e facilitou, encurtou muito essas distâncias entre as pessoas, né? Não só para se comunicar, né, pessoal, mas na questão também econômica e entre outros exemplos, certo? Através do desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, né? Então se revolucionou muito, como eu disse para vocês, esses meios, né, para poder interagir esse globo inteiro. E um dos principais, os principais no caso, né, foram os meios de transporte e de comunicação. Para se vocês terem ideia, né, nós temos Boeings, né, do qual tem um grande número de pessoas para se transportar, né? Que chegam aí a chegar à velocidade do som, né? É um transporte muito rápido com um grande número de pessoas. Então, essa globalização, ela trouxe todos esses avanços, né? Como eu disse para vocês, através do meio técnico-científico, né? Ela trouxe aí grandes revoluções, tanto na questão de transporte e comunicação. Nós sabemos hoje nessa questão de comunicação aí, né? Esses avanços, hoje nós conseguimos, né? Praticamente fazer quase tudo através do único equipamento do qual cabe no bolso, né? Que é o nossos celulares. Certo, pessoal? A globalização aí, né? Ela tem essas esferas aí, que é a transformação das práticas das organizações, tá? Investimentos internacionais com a globalização passou-se a ter aí as multinacionais, passou países investirem aí em outras regiões, claro, com aquele investimento na ideia de se lucrar cada vez mais, né? Nós temos aí as multinacionais, do qual eu já falei para vocês, o lucro final de todas essas multinacionais aí vão para os países de origem aí da sua tecnologia, né? Crescimento do comércio internacional hoje, né? Eu falo muito para vocês essa questão do crescimento aí. Nós conseguimos comprar produtos hoje de qualquer parte do mundo, não é verdade? Graças ao quê? A nossa globalização. Eu sempre peço para vocês olharem aí, olha da onde vem aquela cola bastão, né? Olha o tênis de vocês. Dificilmente nós vamos encontrar nesses materiais aí o estojo, né? Nós vamos encontrar produtos ali produzidos aqui no Brasil mesmo, né? Celulares, por exemplo, nós temos N peças que vêm aí de toda parte do mundo, né? Então, tudo isso é graças a quem? A nossa grande globalização aí, né?
Circulação de capitais, nós passamos a ter aí, né, a movimentação de capital por todo o mundo. O exemplo que eu falei para vocês das multinacionais, né, um único mercado, né, porque nós chamamos aí de mercado mundial, internacional, né, onde nós passamos, como eu falei para vocês, hoje nós conseguimos aí comprar, né, qualquer coisa em qualquer parte do mundo, né? Então nós passamos a ter uma unificação desse mercado, né? E nós chegamos aqui na aldeia global. O que seria essa aldeia global aí, né, Nono ano? Aldeia global, pessoal, foi um termo criado por Herbert Marshall, tá? E ele era um filósofo, tá? E foi o primeiro a estudar aí essas relações entre as pessoas nessas novas tecnologias, esses convívios sociais aí, nesse período aí de novas tecnologias. Lembrando que eu falo a vocês que essa tecnologia ela avança tão rápido que nós não conseguimos acompanhar, não é verdade? Exemplo, nós temos aí nossos pais, avós, às vezes têm dificuldade de mexer em um simples WhatsApp, por exemplo. Mas essa dificuldade vem porque nós não conseguimos acompanhar essa velocidade aí dessas tecnologias, certo? Nós temos dificuldade em algumas questões e teremos também ao decorrer dos anos aí, porque essa tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então o Herbert, pessoal, ele passou a estudar aí em sociedade esses avanços, né? Como a sociedade estava se comportando aí através desses avanços dessa tecnologia. E nessa aldeia global nós temos uma economia mundial e essa economia ela tem essas relações entre os estados, instituições e pessoas. Não há barreiras mais. Ambos estão em constante comunicação aí e negociações também, né? Esses aspectos, né, a aldeia global, nós falamos aí de aspectos sociais e culturais e religiosos. Por quê? Passa-se a ter uma indução muito grande de outras culturas, né? A sociedade passa a mudar, né, uma forma do seu convívio. Nós chamamos isso de cultura homogeneizada, uma única cultura. E nós aqui no Brasil nós temos vários exemplos. Nós temos a cultura de alimentação, por exemplo, norte-americana, como nós podemos ter aí o nosso famoso McDonald's, não é? O drive-thru, não é verdade? Tudo isso aí são o quê? Questões culturais de outros países, né? Que nós adotamos através dessa globalização e nós passamos a viver como se fôssemos uma única aldeia, certo? Nós passamos a ter os mesmos costumes, né? As mesmas culturas e tudo isso faz com que nós fôssemos aí um único aglomerado, as mesmas convivências. Uma questão dessa cultura homogeneizada, como vocês podem ver na foto aí, é a cultura do cosplay, certo? Que vem ganhando espaço mundial aí. Lembrando, foi inventada nos Estados Unidos, logo em seguida adotada por Japão e tomou o mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Eu tenho outro exemplo, como eu posso dizer, o Halloween, né? A cultura nossa nunca foi de se abordar a questão de Halloween, né? Mas, graças a essa globalização, nós passamos a adotá-la e perdemos até costumes nossos. Por exemplo, pouco se ouve falar de uma questão cultural nossa que era parecida com o Halloween, que era o folclore, não é verdade? E o folclore está se deixando de existir e tomando conta dessas novas culturas aí de outros países, né? Então a gente passa a conviver como se fosse uma única aldeia. Por isso o nome é aldeia global. Todas as pessoas tendo os mesmos costumes, né? Como eu disse para vocês, muito, né, com relação a essas multinacionais, por exemplo, que trazem aí os conceitos culturais dos seus países e essas pessoas adotam e passam a vivê-las, né? Nono ano, a globalização ela intensificou muito, né, essa produção e consumo, já que passaram-se a produzir aí produtos de todo mundo, né, e consumi-los também, né. Então a globalização ela influenciou muito na padronização dos produtos, né, na padronização dessa produção. E todos os produtos passaram a ser ali bem padronizados, bem iguais, né, de forma única, distribuídos por todo o globo, certo? Então o mesmo iPhone 10 aí, né, que você consome,
ele é vendido por todo mundo da mesma forma, certo? Ele simplificou também etapas nesse sistema de produção no ano. Que forma que ele simplificou? Ele passou aí, né, a trazer tecnologias desses outros países e essas tecnologias trouxe uma simplificação muito grande para o meio de produção, né? Nós estamos falando aí de ferramentas tecnológicas e tudo mais. E, e essa globalização ela permite, né, a sua realização em lugares diferentes. Como eu disse para vocês, aí a exemplo nós temos as multinacionais, indústrias de fora, né, que se instalam aqui em outros países e passam a produzir aí de uma maneira padrão, né, é, esses materiais, certo? Exige também, pessoal, uma mão de obra muito qualificada, né? Quando se tem aí tecnologias a se mexer, né? A trabalhar com elas, você exige aí também uma mão de obra, né, muito qualificada. Então, o mercado de trabalho ele tem que estar sempre aí se renovando e buscando essa mão de obra qualificada, trazida aí graças, como eu disse para vocês, pela globalização. Consequências que essa globalização traz, pessoal, ela aumenta, né, as desigualdades regionais. Eu tenho um exemplo aqui, o Brasil, né? O mesmo aparato tecnológico que nós temos no estado, na região sudeste aqui, tem a região norte. Deixo vocês pensarem isso aí. Eu creio que não, né? Por quê, né? Ela traz aí, ela aborda pessoas, fluxo aí onde se tem um capital maior, como nós falamos, né? Então ela traz aí uma desigualdade, né, regional muito grande, aumenta a exclusão social, claro. Nós falamos dessas tecnologias aí, desse aparato, mas eu pergunto para vocês, são todos os locais do mundo que se consegue interagir? Que eu preciso para mim conseguir interagir nesse globo, não é? Capital, pessoal. Então há regiões, países pobres aí, por exemplo, que não conseguem, né, ter toda essa mordomia e todo esse amparato que a globalização traz, né, toda essa praticidade. Então nós consideramos aí, né, essa exclusão social que traz. Aumento do desemprego estrutural. O aumento do desemprego estrutural no nono ano nada mais é que quando se troca, né, a mão de obra humana por mão de obra tecnológica, no caso robôs, por exemplo, aí, né? E nós temos isso a cada vez mais. Nossa região aqui passou por um processo desse nas principais indústrias, como indústrias de etanol e açúcar, né, do qual substituíram ali o corte da cana por máquinas e isso causou aí uma demanda de desemprego muito grande, certo? Entre outros exemplos aí. Então sempre muito importante vocês lembrarem aí, sempre que falar de desemprego estrutural, tá? Nós estamos falando de uma grande demanda aí, né, de desemprego causado pela troca da mão de obra humana pela tecnologia. Nono ano, paramos por aqui, certo? Eu peço a vocês para que exercitem nossa aula aí com os testes, tá? Busquem aí mais conhecimento, acompanhem pela apostila de vocês, tá? Todo o conteúdo trabalhado aí e nós nos vemos na próxima aula, tá? Forte abraço, bons estudos e tudo de bom. Até a próxima.